eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de falar sobre um livro que eu li no mês passado e que me fez refletir muito sobre a leitura. É o livro O Gato que Amava Livros. A livraria Natsuki era uma livraria de livros usados quase fora da cidade. Quem passava por lá via estantes que iam do chão ao teto, amarrotadas das mais maravilhosas obras literárias. Hitaro Natsuki amava aquele lugar, erguido pelo trabalho do seu avô, que o criou, com todo o coração. E passou muitas e muitas horas felizes, lendo por tudo que desejava por aqueles corredores. A livraria acabou sendo um refúgio para Hitaro, que era aquele garoto doce, mas recluso. Após a morte do seu avô, ele se vê totalmente sozinho, prestes a fechar a livraria que herdou. Mas tudo muda quando um gato malhado surge, falante, chamado Tigre. E ele o convida para uma missão: salvar os livros que estão sendo maltratados em diferentes labirintos. Juntos eles embarcam em uma jornada fantástica por mundos simbólicos que colocam em xeque a forma como a sociedade trata a leitura, a cultura e o pensamento. Cada labirinto apresenta um desafio e, ao enfrentá-los, Rintaro não apenas resgata os livros, mas também a si mesmo. E, no fim, descobre que os maiores atos de coragem acontecem fora das páginas, quando usamos o que aprendemos dos livros para cuidar do outro. O Gato que Amava Livros é uma história reconfortante sobre encontrar a própria coragem, cuidar de si e dos outros e sobre o imensurável poder dos livros. Tá, Vitória, mas quais são esses labirintos e os aprendizados que você tirou desse livro? Porque até agora só pareceu uma historinha, né? Bom, apesar de ser uma leitura leve, o primeiro labirinto nos leva a uma biblioteca impecável, silenciosa, mas estranhamente vazia de alma. E é lá que ele descobre o que acontece quando os livros são lidos apenas com os olhos e não com o coração. Nesse lugar, Rintaro, ele encontra um homem de aparência respeitosa, cercado por pilhas e mais pilhas de livros. Ele devora cada um em uma velocidade absurda, sem pausas, sem emoções. Ele lê para consumir, como quem coleciona troféus. Então, esse personagem, conhecido como o aprisionador de livros, acredita que quanto mais livros se lê, mais sábio você se torna. Mas para ele, não há necessidade de uma verdadeira conexão com o conteúdo. Nenhuma emoção, nenhuma reflexão. É apenas uma corrida silenciosa em busca de quantidade. Tão obcecado em acabar com os livros, ele esquece de viver dentro deles. E o menino, ao observar aquilo, começa a refletir sobre a diferença entre ler para entender e ler para colecionar. Ele, que sempre se sentiu sozinho e deslocado, começa a perceber que a sua relação com livros era muito mais humana. Ele lia para sentir, para se encontrar, para viver outras vidas. E é exatamente por isso que essa atitude o revolta. Porque ali na frente dele tem alguém que ama os livros, só que de um jeito mais frio, que usa para ser superior e julgar os outros com base na quantidade de livros que as pessoas leem. Ele entende que o verdadeiro valor de um livro não está no número de páginas livres, mas na capacidade de transformar quem o lê. E ali, nesse primeiro debate, algo surge dentro do menino, pois pela primeira vez ele tem que defender os livros com paixão e não apenas com silêncio. Esse primeiro labirinto representa uma crítica à forma como consumimos a cultura hoje. Quantas vezes passamos os olhos por um texto só para dizer que lemos? Quantas vezes corremos de um livro para outro sem absorver nada do conteúdo? A cena ela nos convida a repensar: será que realmente estamos lendo ou só contando livros? E isso me pegou bastante, sabe?
porque eu tenho uma meta de leitura todo ano e eu sempre quero atingi-la. Mas isso me fez questionar, será que eu realmente estou conseguindo aplicar o que eu tenho lido na minha vida? Ou será que eu estou apenas correndo para atingir a minha meta, sem realmente me deixar ser transformadas pelos livros como eu sempre gostei? E uma frase que me deixou ainda mais reflexiva foi: você pode ler 1000 livros e ainda assim não entender nada, se não deixar que nenhum deles toque a sua alma. E como esse foi o primeiro labirinto, e ele já me trouxe várias provocações, sabe? O segundo acabou ampliando ainda mais o meu olhar. Porque se o primeiro fala sobre a pressa, assim, de ler, no segundo a crítica é ainda mais dura. É contra a ideia de que só vale a pena aquilo que é útil, que tudo precisa ter um propósito prático, que a emoção, a arte, né, o sentir, são tudo perda de tempo. O segundo labirinto ele leva Hidaro para um ambiente quase futurista. Tudo muito limpo, estéril, metódico. É como se ele estivesse dentro de um escritório, uma linha de produção. Lá, ele encontra um homem elegante, com um ar de executivo que representa o sistema. Ele é obcecado em cortar os excessos, simplificar, otimizar. Maravilhoso, né? O seu lema é: as pessoas não têm tempo a perder. Dê o essencial para elas. E esse homem, conhecido como o mutilador de livros, comanda um projeto de leitura dinâmica, onde os livros são resumidos até o osso. Eu tenho que ler um livro, tipo, em segundos. E as histórias, os sentimentos, as pausas, tudo exige muita atenção e entrega. Então eu preciso cortá-los. Isso porque muitas pessoas querem consumir mais e mais livros. Não para aprender, não para refletir ou se questionar, mas para satisfazer uma necessidade de status, de validação social. Quando não estamos dispostos a enfrentar as leituras complexas, buscamos cada vez mais soluções mais práticas e superficiais. Quantas vezes a gente não acaba buscando atalhos? A amiga de Hitaro, né, que cita no livro, que vai também nessa segundo labirinto com ele, nessa aventura, ela se identifica tanto. E eu tenho certeza que, assim como eu e tantas outras pessoas, a gente também acaba buscando muitos atalhos. Quantas vezes na vida, e talvez nos livros também, a gente desejou que eles fossem mais objetivos, mais fáceis, mais diretos, porque a leitura estava cansativa, porque aquilo era muito difícil para atingir o meu objetivo e assim por diante, sabe? E o mais perigoso desse labirinto é que ele parece lógico, ele convence. E talvez por isso seja tão difícil combatê-lo. Mas Hitaro, ele enxerga que ao transformar os livros em simples ferramentas de produtividade, estamos matando justamente o que os torna essenciais: a emoção, a metáfora, a pausa, o silêncio entre as palavras. Esse labirinto ele é um espelho da vida moderna, a busca por produtividade, os vídeos curtos, os resumos de livros em 5 segundos. Minutos. Os aplicativos que prometem ler por você. Vivemos tentando cortar tudo o que exige tempo, até mesmo as nossas emoções. Mas e se a beleza estiver justamente no que não é eficiente? O que mais precisamos seja aquilo que justamente não serve para nada, além de nos tocar profundamente. E esse segundo labirinto denuncia a pressa e a eficiência como inimigos da leitura profunda. Então, o que poderia sobrar para o terceiro, né? O terceiro labirinto, ele acaba revelando um desafio ainda mais sombrio. O controle sobre o que podemos ler, pensar ou sentir. É uma crítica à censura, à padronização, à tentativa de domesticar os livros e, por consequência, as nossas próprias mentes. Nesse labirinto, Hitaro se depara com um diretor da editora Melhores Livros do Mundo. Sim, conhecido como vendedor de livros. Ele é uma figura autoritária e controladora, que tenta impor limites rígidos sobre os livros que são permitidos. O ambiente ele é frio, quase como uma fábrica, onde as obras são filtradas e adaptadas para se tornarem seguras, simplificadas, desprovidas de qualquer complexidade que possa gerar um desconforto. O diretor ele acredita que os livros difíceis
tristes ou controversos, eles são perigosos, que podem causar confusão, tristeza e até mesmo rebeldia. Por isso, ele prega que os livros devem ser domados para o bem da sociedade, transformando a literatura em um produto pasteurizado, uniforme, previsível. Para Hitaro, esse labirinto é o mais assustador até então, porque ele vê a censura não mata só os livros, mas também a liberdade de pensamento e a pluralidade das vozes para a cultura e para o crescimento pessoal. Esse desafio provoca nele uma revolta silenciosa, um entendimento profundo de que os livros são, acima de tudo, espaços de liberdade. Liberdade para questionar, pensar, sentir, errar, sofrer e crescer. A censura literária é uma forma de controle social. Quando os livros são censurados e padronizados, perde-se o diálogo que faz a humanidade avançar. O menino percebe que a verdadeira coragem está em defender o direito de ter acesso a toda a diversidade de pensamentos e sentimentos. Porque a verdade é que até as histórias mais bobas e leves dos livros podem nos fazer crescer e ser transformados. Após atravessar os labirintos que colocaram à prova a sua visão sobre leitura, censura e o verdadeiro valor dos livros, o menino acredita que a sua jornada chegou ao fim e se despede do gato. Mas, de repente, é surpreendido por um novo desafio, que vai muito além das páginas e dos símbolos. É salvar alguém real, a sua amiga Sayo. E é nesse instante que tudo que viveu deixa de ser apenas um aprendizado teórico e se transforma em uma ação concreta, revelando a coragem, empatia e um profundo compromisso com o outro. Depois de toda essa jornada nos labirintos, desafios e de coragem, o menino salva a sua amiga. E nesse momento somos convidados a fazer uma pausa para refletir. O gato que amava livros pode parecer a história simples que eu falei no começo, sabe? Quase como uma fábula. Mas a verdade é que a sua simplicidade esconde lições poderosas que podem tocar qualquer um que se permite escutar. Apesar da narrativa leve e acessível, o livro traz ensinamentos profundos sobre o valor da leitura, da empatia, da coragem. Ele nos lembra que os livros são muito mais do que objetos ou ferramentas de conhecimento. São companheiros, espelhos e fontes de transformação. Por isso eu te convido a refletir. A leitura não precisa ser uma corrida contra o tempo nem uma busca por metas vazias, mas uma viagem íntima que deve tocar a sua alma e te fazer crescer. A eficiência e a utilidade são importantes, mas nunca devem sufocar a beleza da emoção, do silêncio e da reflexão. Muitas vezes o que parece inútil é justamente o que mais pode te transformar. Censurar o que sentimos ou pensamos é limitar a nossa própria liberdade. E a literatura nos ensina a valorizar essa diversidade das vozes e dos sentimentos. A verdadeira coragem está em aplicar o que aprendemos, em agir com amor e empatia. Não só para nós, mas para nos ajudar também quem está ao nosso redor. Assim como o menino fez para salvar sua amiga, sabe? A representante. Essa história me fez pensar como estamos lendo nossas vidas, sabe? Será que estamos criando espaço para realmente sentir, para mudar, para cuidar do outro, ou só estamos passando as páginas sem absorver nada? O livro também nos convida a olhar para a leitura como um ato de resistência, de humanidade, de conexão, especialmente um mundo que valoriza cada vez mais a pressa e a superficialidade. Por fim, o que mais me marcou é que, mesmo nas histórias mais simples, podemos encontrar caminhos de uma vida mais rica e mais cheia de significado. Basta a gente estar disposto a entrar nesses labirintos e se deixar ser transformado. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com alguém que também vai se encantar por essa história. E se ainda não leu esse livro, eu realmente recomendo. É uma leitura bem leve e bem legal. E claro, se quiser compartilhar algo comigo sobre o que despertou, né, nesse episódio ou ao ler o livro, fique à vontade para entrar lá no meu Instagram Vivendo com Victoria e me mandar uma mensagem. Eu adoraria ouvir você. E se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum vídeo da semana.
Muito obrigada por me acompanhar mais uma vez nessa jornada e até a próxima!